Irmão, deixa eu só fazer um comentário com vocês. Todas as vezes que você for celebrar de uma festividade, quando você estiver aqui, eu sempre gosto de falar isso: tenha o intuito de ser um homem melhor, uma mulher melhor. O que a festa de Puri pode te ensinar você, ensinar a mim, na nossa vida, na nossa relação com o Eterno, com a nossa relação com o nosso povo. O que a festividade tem para nos ensinar, né? Não precisa colocar agora não, minha filha. Tenta tirar ali, porque seus irmãos vão ficar só... E eu queria dar o verdadeiro sentido da palavra, da festividade de Puri, né? O que eu posso aprender na minha vida, na minha relação com Deus, que eu preciso trazer para a minha realidade, é o mais importante. Porque se nós viermos aqui, simplesmente lermos o livro de Esther, formos embora e não compreendermos e colocarmos em prática os ensinamentos que o livro de Esther pode nos trazer, a história que a nação de Israel, que o povo judeu sofreu com essa perseguição, com o antissemitismo tão forte, e com esse grande livramento de Hashem, se eu não pôr isso em prática, se essa referência não servir para mim como exemplo, eu não vou conseguir sair daqui evoluindo como homem, como servo de Hashem. Se eu não me engano é o livro de Hebreus disse que tudo que ocorreu no passado, ocorreu para exemplo nosso, para que nós tenhamos uma referência, para que nós tenhamos um aprendizado. Todas as situações, vocês lembram muito bem da história da nação de Israel saindo do Egito, né? Todas as situações e provações que a nação de Israel passou, da forma como Israel enfrentou a primeira provação e errou e pecou, Deus tratou de uma forma. Quando eles pecaram pela segunda vez, pela mesma situação, os corrigiu de forma mais séria, de forma mais severa, porque a experiência do passado foi suficiente para gerar um aprendizado no futuro. E a mesma coisa serve a esses aprendizados, as festividades que nós celebramos. O aprendizado nós precisamos buscar, nós precisamos ter. Então eu queria fazer você entender o verdadeiro sentido de ensinamento que a festividade de Purim, que o livro de Esther, que o livramento que Hashem trouxe ao seu povo, ele trará para nós, né? Quando você olha o que está se passando aqui na festa de Purim, todos nós sabemos como a nação de Israel foi constituída, né? Se você começar a estudar a história do povo judeu, você vai começar a estudar lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão para que ele saísse da sua terra e da parentela, porque dele Deus abençoaria todas as nações, né? E que descenderia de Abraão muitos povos e tanta gente que ele não poderia contar. Assim como ele não pode contar as estrelas no céu, nem a areia na terra, da forma também seria a sua descendência. E através de Abraão gera-se Isaac, e a partir de Isaac conta-se a descendência do povo judeu, gera-se Jacó, e Jacó gera os patriarcas de Jacó desce ao Egito, após uma escassez de fome, onde estava lá seu filho José, e ali o povo judeu se multiplica, cresce. A nação de Israel se torna escrava do Egito, é o primeiro cativeiro que a nação de Israel passa, é o cativeiro egípcio, e ali eles são maltratados, eles são humilhados, eles são escravizados, e eles clamam a Hashem. Deus levanta, fazendo só uma breve história, tá? Deus levanta Moisés, através dos milagres e da graça de Hashem, liberta a nação de Israel com grandes milagres e grandes feitos. A nação de Israel passa 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, o líder Moisés, ele é recolhido, ele é chamado e passa a liderar a nação de Israel, Josué. E Josué atravessa o Jordão, e assim a nação de Israel, que era um povo nômade, que vivia de mudança daqui e ali, passa a obter uma terra, a terra que Deus tinha prometido a Abraão há vários séculos atrás. E ali a nação de Israel, ela inicia a sua história dentro da terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó, com tribos. Vocês sabem que a nação de Israel era composta de 12 tribos, e cada tribo recebe a sua herança, com exceção à tribo de Levi, que passa a ser o núcleo espiritual,
que sustentaria espiritualmente a nação de Israel, mas a nação de Israel Josué faz a distribuição da terra, se você for ler o livro de Josué, conforme as repartições de cada tribo, as necessidades da tribo, conforme a sorte foi caindo em cada tribo, né? A partir desse período onde Josué deixa a sua liderança, a nação de Israel passa a ser dirigida, liderada por juízes. Você conhece Débora, você conhece Baraque, você conhece Gideão. O último desses líderes, desses juízes, é Samuel. Quando a nação de Israel pede a Samuel para que a nação de Israel fosse semelhante às demais nações, que constituísse para a nação de Israel um rei. Samuel fica muito de coração apertado e Deus fala para Samuel: não fique triste, eles não rejeitarem a você, rejeitarem a mim. Vá e unge Saul como rei sobre os filhos de Israel. Saul é o primeiro rei dos filhos de Israel. Depois de Saul sucede Saul, depois, se eu não me engano, de 40 anos de reinado, sucede Davi. Davi foi o grande rei de Israel, de forma muito humilde, conquista o posto de rei de Israel, e hoje é o rei mais lembrado da nação de Israel, depois do nosso rei Yeshua HaMashiach. Yeshua é chamado filho de Davi, de tão grandioso foi Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Davi tem os seus erros, tem as suas falhas, e após a morte de Davi, passa a suceder o reino seu filho Salomão. Por que eu estou fazendo toda essa história? Para que você entenda como que ocorreu a história do livro de Esther. Por que o livro de Esther fala do Império Persa? Por que fala dessa situação? Primeiro o cativeiro de Israel, o cativeiro egípcio que eu te falei. Logo depois que Salomão morre, Salomão, devido aos seus erros, devido aos seus pecados, devido às suas falhas, Deus fala para ele que vai dividir o seu reino em 2 reinos, né? A nação de Israel, deixa eu ver se eu consigo olhar aqui para você. Ele vai dividir o último rei de Israel, ele vai dividir a nação de Israel em 2 reinos. Após a morte de Salomão, quem assume é o seu filho Roboão, se eu não me engano o nome dele, fugiu um pouquinho a cabeça, tá? É isso mesmo. Roboão surge como filho de Salomão, que sucede. E Salomão cometeu muitos erros como um rei, teve grandes méritos, desenvolveu Israel economicamente, como exército, unificou as tribos, progrediu a nação de Israel em alguns temas, mas em outros também falhou. E ele cobrou muito impostos da nação de Israel, durante 7 anos passou a construção do templo, e isso exigiu muito do povo judeu, que muito imposto era cobrado para que conseguisse organizar o exército, para que evoluísse a economia, para que construísse o templo, e o povo de Israel estava desgostoso, estava sentindo cansado com o peso daquilo que Salomão estava ofertando para o povo, e assume Roboão. Quando Roboão assume, ele chega e os líderes de Israel e fala assim: Roboão, você continuará com um braço forte como foi seu pai sobre nós? Aí Roboão não pôde responder naquele momento, ele vai e busca o conselho com os idosos, com os anciãos. E ao ouvir o conselho, os anciãos diz para Roboão de que ele exercesse amor para com o povo, que o povo unificaria e aceitaria o seu reinado. Só que Roboão, ao ouvir o conselho dos idosos, dos anciãos, ele prefere ouvir o conselho dos seus amigos que cresceram com ele, dos jovens. E os jovens falam para ele assim: diga para a nação de Israel que assim como é o seu mindinho, o seu mindinho é comparado ao lombo do seu pai. O que ele quis dizer? Se Salomão foi rígido, foi rigoroso, eu serei mais ainda. Nesse momento, a nação de Israel deixa uma parte de seguir Roboão, e aí se divide em 2 reinos, né? O reino de Judá, que tinha Roboão como rei, e o reino de norte, que tinha Jeroboão. Jeroboão é o reino do norte. Se você puder olhar aqui, passa aí para mim, minha irmã, mostra lá agora. Acho que eu estou aqui com... Peraí. Ali, ó, dá para você enxergar, ó. Aqui em cima é o reino de Israel. O reino do norte ficou reconhecido como o reino de Israel. E quem passou a ser o rei do reino do norte é Jeroboão.
Jeroboão, ele constitui do reino do norte como capital Samaria. E aqui embaixo passou a ser o reino do sul, o reino de Judá, que continuou sendo com duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As demais tribos ficaram com Jeroboão, o reino do norte. O que aconteceu? Aqui no reino do norte, ficava escalando, tendo escala de reis, que alguns obedeciam os princípios de Rachem e outros não. A maioria dos reis do norte, se não me engano todos, pecaram e fizeram mal aos olhos de Rachem. Jeroboão temendo, porque se você estudar a Torá fala que o local de adoração era onde? Em Jerusalém. Então todas as festividades, os judeus que estavam aqui no reino do norte, eles desciam até o reino do sul, o reino de Judá, onde era outro rei, para adorar a Deus em Jerusalém. Jeroboão, temendo que o povo deixasse de o seguir, por ficar peregrinando para Jerusalém, ele fecha essa fronteira e ele constitui aqui em Betel e em Dan, aqui em Betel, deixa eu ver onde está a terra de Dan. Dan está praticamente por aqui. Ele constitui templos e adoração aos deuses, a bezerros. E assim, ele faz o que é mal diante aos olhos de Rachem. Para impedir que o povo descesse a Jerusalém, ele construi templos, que era proibido pela Torá. E os reis que assim sucederam Jeroboão fizeram a mesma coisa. Passados-se vários reis, aqui no reino de norte, você vai ver que o reino do norte, ele passa pelo segundo cativeiro, que é o cativeiro assírio. Você vai ver comigo, lá em 2 Reis, vai lá comigo rapidinho. 2 Reis. Olha aqui o verso, capítulo 17, 2 Reis 17, de 1 a 6. Oséias foi o último rei aqui do reino do norte, tá? No 12º ano de Acás era o rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e 9 anos reinou sobre Israel em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra eles subiu Salmanassé, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. O rei da Síria, porém, achou em Oséias traição, pois enviara mensageiros a Sor, rei do Egito, e não pagava tributo anual ao rei da Síria, como antes. Portanto, Salmanassé o lançou na prisão. O rei da Síria invadiu a toda a terra, e chegando a Samaria, sitiou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, rei da Síria, tomou Samaria e deportou o reino do norte. Ele vai levar cativo o reino do norte para a Síria. Esse é o segundo cativeiro da nação de Israel. Segundo cativeiro. O reino do norte demorou um pouco mais, do sul, intercalava reis que obedeciam a Rachem e reis que não obedeciam. No período aqui de Oséias, quem passa Acás, logo depois vem Ezequias. Ezequias restaura muitas coisas espirituais e Deus prolonga ainda mais o reino de Judá, que é o reino do sul. Só que também intercalava. Depois de Ezequias veio Manassés, que fez mal. Depois veio Josias, que fez o que era bom. Depois veio Jeoacás, que fez o que era mal. E assim foi intercalando. O último rei do reino de Judá, lembra que o reino do norte já tinha sido levado ao cativeiro. O reino de Judá, o último rei que passa a ser o rei do reino de Judá é Zedequias. E aqui o reino de Judá também é levado para o cativeiro. Você vai encontrar isso lá em 2 Crônicas. Passa um pouquinho suas páginas aí. 2 Crônicas, capítulo 36. Olha o verso 11 aqui, Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Nesse período, quem profetizava antes era Isaías, Jeremias. Depois do cativeiro você vai ver Ageu,
você vai ver Oséias fazendo profecias acerca depois do cativeiro babilônico, né? Então aqui, ó, você encontra a partir do verso 13: também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus, endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou o seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, segundo as abominações dos gentios, e contaminaram o templo do Senhor que ele tinha consagrado em Jerusalém. Olha o verso 18, ó, verso 17. Fez subir contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem do jovem, nem das donzelas, nem dos velhos. Deus entregou a todos nas mãos de Nabucodonosor todos os utensílios do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus oficiais levou para a Babilônia. Queimaram o templo do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram e o fogo destruíram, a todos os seus objetos escaparam. O que estava acontecendo? Lembra? Primeiro foi o reino do norte levado cativeiro pelo rei da Síria. Logo depois, a Síria era o império que predominava naquele período, e a Babilônia passa a subjugar a Síria, e o rei Nabucodonosor invade o reino do sul, e assim sitiando e levando para o cativeiro o reino do sul. Então, ou seja, tanto o reino do norte, quanto que já não havia mais rei, né, quando ele vai para o cativeiro, quanto o reino do sul, que é levado por Nabucodonosor, passam a ter a Babilônia, o rei da Babilônia, como o seu domínio. E Israel passa pelo seu terceiro cativeiro, egípcio, assírio, e logo depois o cativeiro babilônico. Passados alguns anos, o Império Persa passa a dominar a região. E aí entra a história, porque a nação de Israel se espalha entre o norte da África e grande parte da Ásia, e parte da Europa também, porque os judeus passam a viver na diáspora. E aqui se passa a história da rainha Ester, porque o Império Persa, ele passa a dominar toda essa região, e ele domina, e ele passa a subjugar o rei Nabucodonosor, o reino da Babilônia, e o Império Persa passa a dominar essa região. Quer ver? Mostra o mapa aí, logo depois, deixa eu ver se eu consigo passar ali, ó. Esse aqui é o território dominado pelo Império Persa, ó. Perceba que ele está pegando aqui o nordeste de toda a África, pegando quase todo o continente asiático e dominando. O território de Israel está aqui, ó. Aqui, ó. É lógico que eles foram levados para a Babilônia, né? Mas todo esse império aqui passa a ser dominado pelo Império Persa. E é aqui que se passa a história da rainha Ester. Aqui que se passa a história da rainha Ester, a história de Mordecai. Por que eu fiz? Só para que você entenda como que surgiu, né? A nação de Israel foi habitar no Império Persa, para que você entenda por que a nação de Israel foi espalhada entre esses continentes. Irmãos, por que eu trouxe essa história? Nós precisamos entender que tudo que nós declaramos com os nossos lábios, Deus ele irá gerar para verificar se o nosso coração é coerente com as nossas palavras. O que Yeshua nos ensina? Que a boca fala o que está em abundância aonde? No coração. Será que o meu sim realmente tem a ver com o meu sim? O que quer dizer? Será que o meu sim é sim e o meu não é não? Será o que eu digo com meus lábios verdadeiramente é o que está no meu coração? Eu sempre falo que quando nós oramos o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado, Baruch Shem Kevot, Mahut Leolam, Paet, e nós vamos orar o Verhafta. O que é o Verhafta? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Faço uma pergunta a cada um de nós. Nós amamos a Deus com toda a nossa força? Com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com toda a nossa expectativa, com todos os nossos sonhos, com todos os nossos objetivos? Será que nós servimos a Deus dessa forma? Eu acho que se nós fizermos essa pergunta, a maioria de vocês, eu responderei que não. Talvez não amamos a Deus acima de todas as coisas, mas por que Deus nos pede para que façamos essas orações todos os dias? Para que isso entre no meu consciente, para que isso entre no meu coração, e eu possa gerar isso a cada dia, porque esse é o desejo de Hashem em relação a nós,
que nós verdadeiramente o amemos, que verdadeiramente o adoremos, que verdadeiramente o serviremos, venhamos a servi-lo. Ou seja, a expectativa de Deus é que a repetição dessa oração venha gerar em mim e você um exercício de aprendizado. Não que nós amamos a Ele de todo o nosso coração, mas que num futuro bem próximo, essa é a minha esperança na minha vida, e esse é meu desejo e oração para a vida de vocês, que num futuro bem próximo nós venhamos amá-lo acima de tudo. Isso é possível, é possível. Então, quando nós falamos, vai lá em Abacuque capítulo 3, que diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, nós cantamos isso semana passada, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18, será que isso é uma realidade no meio de nós? Será que verdadeiramente, mesmo que não haja a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja alimento no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor? Será que isso é uma realidade no meio de nós, irmãos? Eu quero dizer a você e dizer a mim, que Deus não é um Deus de palavras, mas Deus de ação. E Ele fará com que eu e você sejamos verdadeiramente homens que tenham essa confiança, ainda que a videira não floresça, Sandinho, mesmo que não haja fruto da vide, Deus não quer que nós expressemos somente de palavras, mas Ele quer que nós expressemos essas orações e esses ensinamentos verdadeiramente com os nossos corações. Esse é o primeiro ensinamento do livro de Esther. Verdadeiramente viemos dizer isso com o nosso coração. Eu pergunto a você, vai lá no Salmo, Salmo 37. Salmo 37 diz assim, verso 11, verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confie no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita no Senhor e Ele te concederá o desejo dos seus corações. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confia nele e Ele tudo fará. Nós confiamos em Hashem. A palavra confiar em hebraico, ela está ali, eu coloquei para vocês, Estou tentando passar aqui, está ali, batar. Esse texto que nós estamos lendo aqui é o mesmo que nós acabamos de ler, é o verso 3. Confia no Senhor, batar ba Adonai, batar confia no Senhor, vá ser, tove, vá ser e faz o bem, tove, faz o que é bom. Shehem, Eretz, habita na terra, Uer, Emuná, e Deus nutrirá você de fé. Confia no Senhor, faz o bem, habite na terra, e Ele nutrirá a mim e a você com a fé, com a confiança, com a certeza que nós estaremos seguros, com a certeza que Ele tem zelado por nós, com a certeza que mesmo que o mundo mostre o contrário, mesmo que as tribulações mostrem ao contrário da promessa, Deus é por nós, irmãos. Deus é aquele que tem nos guardado, e nós profetizamos, nós falamos isso com os nossos lábios, mas será que o nosso coração verdadeiramente está preparado para dizer essas palavras, expressar essas palavras? Confie no Senhor, faz o bem, habite na terra e Ele nutrirá. Entregue o seu caminho ao Senhor e no mais, Ele tudo fará. Ele tudo fará por nós. Será que nós estamos lendo o livro de Esther? Quando nós vemos que Deus fez os seus milagres, fez o seu feito, fez o teu plano, de forma que o povo judeu pudesse sair alegre e feliz, será que nós confiamos que a tribulação e os problemas que enfrentamos hoje é para provar o nosso caráter, é para mostrar o nosso coração e falar, Roberto, seja melhor, Francisco, seja melhor, mas eu quero que você seja melhor, não só com as palavras, mas com o coração? Será que nós estamos enxergando isso? Estamos confiando, batar, Badonai? Confie no Senhor? Irmãos, nós somos muitas das vezes, não falo isso de questão de
sermos hipócritas, não tem esse contexto no meio de nós. Nós estamos aqui querendo servir a Hashem. Mas a inclinação do ser humano leva a isso. Nós queremos, semelhante à nação, à geração que saiu do Egito, nós queremos ser livres de Faraó, mas nós não queremos pagar o preço pela libertação. Queremos ser livre dos capatazes de Faraó, dos problemas que afligem o nosso trabalho, dos problemas que afligem as nossas vidas, os problemas que afligem as nossas famílias, mas não queremos pagar o preço da redenção. O preço da redenção exige que você vá para o deserto. O preço da redenção exige que Deus venha derrubar os ídolos de Faraó, e quanto mais esses ídolos são mexidos, mais violência vem contra nós. Ou seja, ser livre de fato exige de nós perda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como nós queremos ser livres se nós não estamos dispostos a pagar o preço desse sofrimento, a pagar o preço dessa redenção? Você já leu Efésios, que diz que Yeshua aprendeu o sofrimento pelaquilo que... Yeshua aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu. Depois procura esse texto, acho que é Efésios. Só me mostra o capítulo para eu falar. Yeshua aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu. O nome que está acima de todo nome. Aquele que é a imagem do Deus invisível. Aquele que a minha e a sua mente não é capaz de explicar. Aquele que é a luz do mundo. Aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Aquele que expressa a verdade do Deus invisível, que é a Torá encarnada no meio de nós. Aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu. Eu quero aprender a obediência como? Eu, Sandro Lopes, irmão Roberto. Nós que não temos a perfeição do nosso Mashiach, se ele aprendeu pelo sofrimento e pelas lutas da vida, como que eu vou aprender se eu não entender as lutas da minha vida? E entender que essas lutas formam o caráter de Deus em mim, para que eu confie nele. Eu lembro quando Deus é o Deus das experiências, irmãos. Deus não é o Deus das palavras. Por isso que pessoas abandonam Yeshua, porque estão presas a palavras, estão presos a letras, não estão presos à experiência. A experiência ninguém pode tirar de você. A experiência ninguém tira. Yeshua não sai do teu coração se verdadeiramente você teve experiência com Ele. Você falha, você erra com o ser humano, mas no teu coração está essa experiência. Muitas pessoas poderiam ter falado para Moisés: Moisés, Deus não falou contigo. Ele falaria assim: eu tive a experiência com aquele homem que queimava sobre a sarça. Não era homem, mensageiro, malar, que queimava sobre a sarça. Eu tive a experiência, fui eu que vi, fui eu que vivenciei. As experiências são o que nos mantém vivos. Foi a experiência que fez Davi derrotar Golias. Deus é o Deus das experiências, não o Deus da palavra. Embora a palavra seja um caminho para que eu alcance a experiência, mas nós precisamos ter experiência com Deus vivo, e a experiência vai ser na nossa relação humana, nas minhas dificuldades, na minha alegria. Como que nós conheceríamos o Deus da provisão e da luta que liberta se Israel não estivesse no cativeiro? Como conheceria a viúva o Deus da provisão se não faltasse alimento na casa dela? Como conheceria o Deus que destrói e é poderoso quando existe um exército mais fraco, que era o de Israel, e existia o exército mais poderoso do Egito? Como que Naamã conheceria o Deus de Israel se não houvesse sobre ele uma lepra? Como, irmãos? Como Ana teria a experiência que ela teve com Hashem se ela não pudesse gerar um filho? Tudo isso são características que glorificam o nome de Deus e fazem a mim e a você ter experiência com Ele. É isso que nutre a nossa fé, é isso que nos faz confiar em Hashem. Então essas provações provam quem nós somos para sermos melhores. E aqui, Deus é o Deus da experiência. Você lembra que lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés, lá na sarça ardente, não vou levar vocês lá, porque a gente já delongou um pouquinho, em Êxodo capítulo 3, quando Moisés tem a visão da sarça ardente,
E Moisés estava lá tendo aquela visão, e Deus fala que ele deveria ir para a nação de Israel, e que ele seria o líder que libertaria a nação de Israel do seu cativeiro, e que ele fosse até Faraó. Ele fala: quem sou eu para ir até Faraó? Aí chega lá no verso 14, do 13 e o 14, ele fala assim: Senhor, qual é o teu nome para que eu diga aos filhos de Israel? Qual é o teu nome? Deus responde: Irie, Axê e Irie. Eu sou o que sou. Na verdade, a tradução mais literal é: eu serei o que serei. Essa palavra Irie, Axê e Irie quer dizer, vem da palavra Hayá, que quer dizer ele era, ele é e ele será. Deus vai ser aquilo que você precisa. Aquilo que você tem condições de fazer, você fará. Mas aquilo que ultrapassa os teus limites, Deus será. Irie, Axê e Irie. Eu serei o Deus da experiência da tua vida. Você lembra que eu falo isso? A nação de Israel aprendeu a Deus nas suas relações. Pecou com o pecado de bezerro de ouro, que o Roberto ensinou hoje. E ele conheceu o Deus da graça. O Deus da Hesed Ve'emet. O Deus da graça e da verdade. A nação de Israel passou a necessidade com a água, a necessidade básica, e conheceu o Deus da provisão. A nação de Israel estava tendo uma mortandade, e conheceu o Deus da cura. Quantos de nós reclamamos da nossa vida quando Deus quer gerar em nós a confiança nele? Irmãos, nós não conseguimos obter o galardão da aprovação enquanto não vivenciarmos e aprendermos aquilo que Deus quer para nós. Aquilo que Deus quer para nós. Se você quer colher os seus frutos, entenda aquilo que Deus quer te ensinar e aproveite isso. Então aqui, Efésios capítulo 5, verso 25 a 26, não vai lá, não precisa, eu vou ler para vocês. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Yeshua amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo comunidade gloriosa, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E Yeshua está trabalhando para que essa igreja seja perfeita, mas ela quer ser perfeita tendo prosperidade. Nós queremos ser perfeito, tendo tudo de bom e de melhor, o melhor emprego, o melhor casamento, a melhor família. Irmãos, podemos ter essas coisas. Deus abençoa o servo de Rachem assim. Saiba que a dificuldade vem uma noite e a alegria vem um amanhecer. Saiba que isso passa, mas Deus tem um propósito para que todas as coisas, o nome dele seja exaltado. E que você aprenda algo. Meus irmãos, tendo grande gozo quando caídes em grandes provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Você lembra de Abraão, quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, me dê o teu filho. Irmãos, Abraão foi um dos primeiros homens, isso já era um costume do período de Abraão, de levar os seus filhos à adoração aos deuses. Abraão sabia que o pedido de Deus era atípico, era fora da normalidade, fugia a compreensão de que Abraão tinha de Deus. Mas aí eu faço pergunta: por que Abraão aceitou? Por que ele levou? Primeiro, ele tinha certeza de quem falava com ele, de quem tinha pedido, de quem era aquele Deus que ele se relacionava, quem era que estava solicitando a vida de Isaac. Ele tinha certeza. Segundo, ele confiava que Deus era poderoso para fazer aquilo que nem ele compreendia. O autor de Hebreus chega a dizer que Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Irmãos, nós precisamos ter essa relação, que independente das situações que ocorram sobre nós, nós venhamos confiar que Deus é por nós. Olha que lindo a história de Esther, que aprendizado que nós podemos ter. Levantou um inimigo querendo destruir o nosso povo, de forma antissemita, sem razão, sem lógica, querendo matar, querendo aniquilar. E veja como que Deus é cuidadoso no detalhe. Esther, Vaxi rejeita, é um detalhe.
Esté é levantada, é um detalhe. Não anuncia sua parentela, é um detalhe. Mordecai escuta um plano de pessoas que queriam matar o rei, é outro detalhe. Vai olhando as ações de Deus. E aí o rei fica sabendo, olha só, o rei ele é livre da morte por causa da ação de Mordecai, que escuta uma trama contra o rei, e o rei não faz nada. Por que o rei não faz nada na hora? Imagina a gente, né? A gente está lá, Roberto, estou sem emprego, estou fora da minha casa, tem gente querendo matar o presidente Temer, e tem um monte, né? Querendo matar o presidente Temer, e aí eu fico sabendo que o Roberto está fazendo uma trama para matar o presidente Temer. Eu chego e falo, presidente Temer, tem gente querendo te matar, hein? Você abre o seu olho, não é só do PT não, tem outras galera aí do outro lado. E o presidente Temer, ele ao ouvir isso, ele fala assim, obrigado Roberto, obrigado Francisco por me avisar. Depois esquece, percebe que é verdade, a vida dele é poupada, o cargo dele continua por causa dessa ação, não faz nada. O Francisco ia falar, mas que presidente ingrato é esse, hein? Nem para me dar um cargo no ministério. Aí deu vontade de matar o presidente, né? Não, mas a gente é assim, irmãos, só que a gente não percebe, eu estou dando um exemplo, né? A gente não percebe que o tempo de Deus não é o nosso. O rei Assuero escuta que Mordecai o avisa de forma que ele é livre, só que Deus no momento certo, quando Amã prepara uma forca para matar Mordecai, no momento da noite, entre o dia que Mordecai ia ser enforcado, na noite, o rei perde o sono. O rei perde o sono. Deus estava lá incomodando, você não vai dormir, você não vai dormir. Sinta vontade de ler a história do seu reinado. E ele sente vontade de ler a história do seu reinado, ele manda que o seu servo vai buscar o livro das crônicas. E ele ao ler fala assim, uai, esse homem me livrou da morte, eu não fiz nada por ele. E Amã estava lá tramando contra Mordecai, e Deus já estava providenciando o livramento. Irmãos, Deus age assim por nós. Todos os dias você não enxerga, mas Deus age na tua vida, quando você abre os teus olhos e agradece a Ele pela luz do dia. Quando os anjos de Deus vêm te protegendo de um acidente e você não percebe. Quando vem uma doença que te faz aprender a ter fé nele. Quando vem uma situação que faz que você precisa observar e olhar para Hashem. Porque o que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma, se no fim da nossa vida Deus está despertando para que algo nos falta, precisamos buscar nele. Ele está nos chamando. Ele está falando, olhe para mim, eu posso ser aquele que te supre, eu posso ser aquele que te sustenta, eu posso ser aquele que te preenche. Deus vai fazendo assim conosco. E será que nós estamos dizendo, mesmo que a vide não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja alimento no campo, todavia me alegrarei no Senhor? É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Então, a mensagem aqui do livro de Esté, Yeshua em nenhum momento nos enganou. Ele diz, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Vinde a mim todos vós que estáis descansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o teu fardo está pesado, se o teu jugo está pesando sobre você, lance sobre o nosso Messias Yeshua, lance sobre Jesus. Saiba que Ele é o enviado de Hashem para tirar esse fardo, para que a gente confie nele, para que a vontade dele seja perfeita em nós. Isso é confiar em Hashem, isso é ter fé, isso é ter esperança, isso é saber que Deus é um Deus que nos ama, não um Deus que nos castiga, mas um Deus que nos tem por filho e quer nos ensinar verdadeiramente a amá-lo. Então a aprovação que eu e você passamos serve para nos fazer mais servos. Não servos, mas amigos, como diz Yeshua. Eu já não vos chamo mais de servos,
mas eu vos chamo de amigos, porque vocês sabem o que eu desejo fazer. E é isso, irmãos, que nós precisamos aprender, para que você... O segredo da confiança em Deus, eu até coloquei aqui, ó. O segredo da confiança em Deus é ser feliz com aquilo que Deus concede hoje. Guarde essa frase para a tua vida. O segredo da confiança em Deus é você ser feliz com aquilo que Deus te deu hoje. Você sabe por que José era confiante em Rachem? Porque quando ele foi vendido ao Egito, ele prosperou. Prosperar no conceito judaico é ser feliz com aquilo que Deus te deu. Ele prosperou sendo vendido para o Egito. Logo depois levanta uma mulher e difama o caráter de José. Ele é vendido, ele é preso no cárcere. E José prosperou, porque ele era feliz com Deus tinha dado a ele. Logo depois ele se torna o primeiro ministro do Egito. O segredo da confiança é ser feliz com aquilo que Deus te deu. Quer seja na saúde, quer seja na doença, quer seja na alegria, quer seja na tristeza, quer seja na fartura, quer seja na escassez. Confie em Rachem, a quem nós temos no céu além dele. Os discípulos disseram, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Para onde iremos? Para onde buscaremos as nossas forças? Para onde estará a nossa esperança? Para onde estará a nossa alegria? O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa motivação, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é tudo que nós queremos ser. O que você precisar que eu seja, eu serei na tua vida. É assim, este é o principal ensino do livro de Esther. Deus é por nós, mesmo que o inimigo intente contra nós, Deus é por nós, e Ele no fim, e nós no fim, reconheceremos que sempre Deus esteve ao nosso lado, ou melhor, no nosso interior, nos guardando e nos dando da sua resta. Que o Eterno abençoe a cada um de nós, que você saia daqui entendendo que Deus é por você, que Ele te ama, que Ele quer te preencher, que Ele quer encher a tua vida, suprir as suas carências, suas necessidades, e quando nós servimos a Deus, verdadeiramente a paz que nós temos em nossa alma, não é porque tudo em mim vai bem, mas porque eu confio no meu Deus. Amém?